Bom dia, na paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Amém? Então aqui é a palavra do Senhor, no livro do Evangelho de Mateus, quando acontece a confissão de Pedro. Pedro confessa quem é Jesus. Jesus chega aos discípulos e faz uma seguinte pergunta: o que as pessoas comentam por aí sobre o Filho do Homem? E cada um tinha uma resposta. Um dizia: alguém está dizendo que o Senhor é Elias, outro está dizendo que o Senhor é o João Batista, outro está dizendo que o Senhor é Jeremias ou um dos outros profetas. E Jesus, se ele perguntasse hoje para você: o que as pessoas comentam por aí sobre mim? O que você diria? Ah, ele é o médico dos médicos. Ah, ele é o advogado. Ah, ele é Senhor. Né? Mas aí Jesus aí pergunta: e você? O que você fala de mim? O que você pensa de mim? Quem é Jesus para você? Essa seria uma pergunta. Jesus perguntando isso aos discípulos, ninguém responde. Né? O povo tem uma dificuldade muito grande de responder aquilo que Jesus perguntou. E a Bíblia então vai dizer que Pedro, ele se levanta e faz a declaração, e na sua declaração ele diz: Tu és o Cristo, o ungido de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, não foi carne e nem sangue que te falou isso. Sabe, essa confissão, ela parte do coração e da alma das pessoas. E a Bíblia vem dizendo que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for movido pelo Espírito de Deus. Ou seja, as pessoas terão dificuldades de confessar quem é Jesus se o Espírito de Deus não entrar no seu coração, não entrar na tua alma, não entrar na sua vida, não gerir seus pensamentos. Confessar que Jesus Cristo é Senhor vai além de eu dizer com minhas palavras quem é Jesus. Vai além de um discurso ensaiado, de uma palestra bem dada. Isso vai partir da alma. A Bíblia diz que o Espírito testifica no Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, por isso que tem muita gente que não consegue confessar Jesus Cristo. Tem muita gente que não consegue viver a vida servindo a Deus. Jesus, ele fala sobre isso. Quando ele diz assim, que aquele que não me confessar diante de Deus e dos homens, aquele que me confessar, eu vou confessar. Aquele que me negar, eu vou negar. Amanhã eu vou falar sobre isso. Mas é uma coisa interessante aqui, preste atenção nisso. Se o Espírito do Senhor Deus não agir no teu coração e na tua alma, dentro do seu espírito, não haverá uma mudança de vida, não haverá uma mudança no seu coração. Pedro aqui, ele confessa, movido pelo Espírito, quem é Jesus. E aqui ele não diz que Jesus é um advogado, que Jesus é um médico dos médicos, que não, ele é o Cristo. Dentro da alma, Pedro sentia isso. Pedro confessa Jesus como Senhor, independentemente de qualquer situação. Enquanto as outras pessoas têm uma opinião errada sobre Cristo, Pedro o conheceu pessoalmente.
Jesus disse para ele que isso não foi algo da carne, não foi algo do sangue, não foi uma expressão que ele disse, mas é algo que o Espírito Santo operou. Quando você começa a confessar Jesus como Senhor, ele começa a falar na tua alma, no teu coração, e as coisas começam a mudar dentro de você. Então, para amanhã, nós vamos falar sobre confessar Deus diante dos homens e confessar Jesus diante de... Né? Confessar e negar. Pedro confessa. Ele abre e diz, tu és o Cristo. Tu és o ungido de Deus. Tu és o Filho de Deus. Você tem compreensão de quem é Jesus? Dentro da tua alma, do teu coração, você já chegou a essa definição de quem é o Cristo? Você o ama? Você o respeita? Você se dedica a quem? Quem é esse Jesus? Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é esse Jesus que muda a vida, que muda o coração? Quem é esse Jesus que começa a sua mensagem dizendo, vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei? Quem é esse Jesus que oferece alívio para a alma? Pedro, diante dos discípulos, ele faz essa confissão no particular, dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Será que dentro do meu coração, será que dentro do teu coração já nasceu esse Cristo ressurreto, esse Cristo verdadeiro? Será que dentro da nossa alma, nossos corações, aceita que Ele é o Cristo, Filho de Deus? Se Jesus é o Cristo, o quanto se esforçamos para tê-lo em nossas vidas, em nossos corações? A pergunta de Jesus é, o que você diz sobre mim? O que você pensa de mim? Seus atos, suas ações vão determinar isso. Amanhã, em nome de Jesus, nós iremos falar sobre isso, sobre confessar Deus diante dos homens e negar Jesus diante dos homens. O que tu pensa? Amém? Deus te abençoe. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor nesta manhã. Te louvo por esta oportunidade. Que o Senhor se revele em meu coração. Que o Senhor se mostre no coração desse irmão, desta irmã que está orando comigo. Pai, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que teu Espírito se mostre, se revele a nós, para que nós tenhamos compreensão do teu poder. Te louvo, te agradeço, bendigo o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua alma, a tua vida e a tua casa, pela glória de Deus. Amém.